eu retomo o tema anterior, pertinente à palavra favela, ao qual eu já me posicionei, que é uma palavra que ela foi construída no sentido de segregar pobre e rico, tá? E que os pobres, que a classe operária, ela deva refutar isso, não entrar nessa onda, tá? Podemos mais do que isso, essa é a ideia. Então, eu quero responder aqui ao Jackson Alves, e obrigado pela sua colocação, porque mesmo você divergindo em alguns pontos, é importante no crescimento do debate. Então, foi um texto que eu li, Jackson, construtivo, porque você me deu a oportunidade de retomar uma discussão anterior que eu fiz e também do livro do Rick Chester, tá? Por que eu falo do livro dele? Porque você faz uma menção no seu texto, e aí é legal, quer dizer, pô, quando você colocou Favela Venceu, eu falei, cara, que legal, isso enriquece, porque o cara faz um posicionamento e ele aponta um caminho, tá? Ele constrói o discurso dele. Eu achei bacana isso. Ele diz o seguinte: apesar de ter algumas ressalvas em relação ao Eduardo Bueno, é salutar isso aqui, né? Porque eu separo os livros dele do canal dele, Buenas Ideias, que ali, na minha opinião, é um personagem que ele construiu e tem muitos likes lá, né? Hoje ele vive disso aí. É bacana aqui o seu posicionamento. Ele diz o seguinte: concordo com a sua fala e o conteúdo dela. E, inclusive, temos novos, como Favela Venceu, deveriam ser retirados do nosso vocábulo. Tá, isso que é legal. Ele tem um posicionamento, mas eu percebo que o posicionamento dele tem um fundamento. Por que tem um fundamento? Porque ele traz uma fala que de fato ela existe, e essa fala, na minha opinião, foi gerada por conta desse cara aqui, que vem de uma favela. Mas não é a favela que ele constrói aqui, é a favela da oportunidade. É a favela de que, pô, você não deve ir para outro caminho. Ele é um livro de autoajuda e também não posso cobrar do Rick, né, uma formação acadêmica, porque ele não tem, porque ele vem do berço da favela, que é a favela que eu já falei lá atrás, é o ambiente desorganizado, né? É o lugar periférico, porque está fora do centro, né? E lá você tem todas as dificuldades, principalmente em relação à moradia, né? Moradias debilitadas, tá? Então vamos lá. O Favela Venceu é o título de um livro. Um candidato aqui, o Jones Donizete, que é meu adversário político, utiliza muito isso, mesmo ele morando no condomínio fechado lá no Embu das Artes, e aí ele tem um outro casarão aqui na cidade de Tapetininga da Serra, né? Ele se utiliza do termo favela até hoje, porque é um slogan e que mantém os recursos dele. O Rick também não é bobo, ele mantém a ideia da favela. Ele tem um outro livro que é Pega a Visão. Pega a Visão é uma linguagem da favela, né? Por que ele mantém esse discurso? Por que ele mantém a ideia da favela? Porque dá dinheiro. Ele vende livros hoje. Se ele falasse o condomínio venceu, não teria o mesmo impacto da favela venceu. Percebe? Então, o cara foi habilidoso. Agora, ele venceu. Aí, Jackson, em cima do que você colocou e tal, que eu tenho convergências, né? Convergência significa que as ideias batem, né, em relação a esse título, porque eu digo o seguinte: a favela não venceu, a favela está pior, inclusive. Se pegar a favela do tempo do Rick, por exemplo, tem um ponto aqui que ele fala da Cidade de Deus, não é a Cidade de Deus hoje, não é a Cidade de Deus do filme da década de meados da década de 80 e 90, né, que o Paulo Lins lá fala e tal no seu livro. Não, hoje é o crime organizado que manda. Aquela Cidade de Deus romantizada não existe mais, tá? Então ela ficou pior. Agora, ele venceu. Ele venceu. E ele venceu e ele dá o fundamento para que eu defenda essa tese aqui sobre
o discurso de favela como algo de segregação. E ele dá o mérito da vitória dele à família dele, principalmente o pai dele, que é um migrante, como ele também é um migrante de Minas, que vai para o Rio de Janeiro, vai para uma favela, né, um lugar precário, mas ele fala que o seu roxo era pedreiro, motorista, gestor de obra, carpinteiro, operador de máquina. Então, no livro dele, não dá espaço para essa ideia de que esse filho do pedreiro, o único caminho é ser um agente do tráfico, é ser um avião. Não, por quê? Porque ele dá o exemplo do pai. Ele fala o tempo todo no livro dele, o meu pai é o herói, né? Ele fala que ao longo do livro você vai perceber que falarei muito desse cara. Então ele tem o pai como uma referência. Aí a discussão de família, do bom exemplo e etc. mais, né? Que é o que eu questionei o meu adversário aqui, que veio com xingamentos e tal, o Rafael aí, que é da rua aqui de cima. Quer dizer, o cara não fez uma discussão como o Jackson. Quando o cara fala, você só fala merda, que não sei o quê. Ele não fundamenta. Não dá para fazer um debate com um cara desse. Agora, com o Jackson é diferente. Por quê? Porque o Jackson traz informação. Ele falou que ele não concorda com algumas coisas do Eduardo Bueno, então significa que ele já leu ou ouviu o canal do Eduardo, então ele tem um posicionamento. Ele fala sobre o termo favela venceu, que ele é contrário, eu também sou, né? Eu falo, o cara, em algum momento, ele leu alguma coisa referente a isso. Então, é um cara que está num outro patamar. E é isso que nós temos que provocar nas comunidades. Essa biblioteca aqui, no tempo da minha mãe, não tinha. Então, hoje eu tenho. Meus filhos não podem falar assim, não tem um livro e tal para ler. Tem, mesmo que você não goste, mas está aqui. Porque leitura, ela deve ser ampla, até gibi, qualquer coisa você pode ler. Portanto, é aprimorar o conhecimento e tirar suas conclusões posteriormente. Podemos ler o mesmo livro e ter posicionamentos diferentes, isso é fato. Tá? Então, obrigado, Jackson, pela sua colocação. O livro é do Favela Venceu, é do Rick. Mais uma vez, a favela não venceu, é um termo que não deveria ser usado pelas pessoas que moram nas comunidades com falta de saúde pública, falta de medicamentos, falta de emprego, falta de opção esportiva, cultural e etc. Então, a favela, em tempos atuais, ela é algo extremamente precário, como a sua própria origem, né, diz. Né? É a situação de construções precárias. Nós temos que romper isso. E romper não é enaltecendo a palavra favela. Pelo contrário, tem que ser rechaçada. Nós queremos aqui na comunidade, ou na vila, ou sei lá qual o nome que desejam, e aí apontar positivamente a saúde pública, o saneamento básico, a área de lazer, a escola, a faculdade. Nós temos que caminhar positivamente e não negativamente, como é a interpretação da palavra. Obrigado, e é isso aí. Eu quero conversar mais com figuras como esse cara. Pode me questionar, tem que me questionar, mas o cara traz aqui a fala, favela venceu, traz o autor Eduardo Bueno, o cara só enriqueceu o meu discurso. Muito obrigado.